queria falar só de coisa frufru e Jesus te ama e de como ser mais feminina, mas o Deus que eu sigo e a Bíblia que eu sigo me fala não só do amor de Deus, mas também da justiça e fala do juízo e de como viver uma vida reta. Então esse vídeo é sobre aborto e eu quero começar falando da minha faculdade. Antes de ingressar nela, eu já ouvi alguns pastores alertando sobre como a faculdade é uma ferramenta para desvialização, como que a faculdade é um projeto de desviação dos jovens, como que a faculdade desvia muitos jovens. Então eu já fui para a faculdade preparada nesse sentido, né, armada para vencer tentações e desafios que eu poderia viver ali dentro. E uma das coisas legais é que às vezes a gente precisava debater. E eu confesso que era um desafio para mim, porque eu tinha muita dificuldade nesse sentido de ouvir a opinião de outras pessoas que pensam diferente, de forma respeitosa, e de falar a minha opinião também de forma respeitosa. E aí teve uma vez que a gente teve que falar sobre aborto. Na primeira vez eu só fiquei calada, e na segunda vez eu falei, cara, eu preciso me posicionar, não posso ficar calada. E aí eu preciso contar pra você o que a Bíblia ela fala sobre aborto, o que ela diz sobre aborto. Lá na Bíblia tem, por exemplo, tem a deusa Será, que era a deusa da fertilidade, da sexualidade, e tinha o deus Moloque, que era o deus que sacrificava crianças. Antes de eu falar o que isso tem a ver com aborto, eu quero citar também o caso de Davi, que Davi ele cometeu o pecado de promiscuidade e de adultério também, porque ele olhou para uma mulher que era comprometida, desejou ela e fez com que essa mulher fosse até ele e eles cometeram um adultério. E aí ele estava tão obcecado pelo seu pecado que a solução que ele achou para resolver isso foi matar o marido dessa mulher. Ele achou que isso ia resolver, talvez impedir ou reduzir boatos que pudessem se espalhar. Enfim, você pode pesquisar depois por que Davi quis matar o marido da mulher que ele adulterou. O que tudo isso tem a ver com aborto? A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então o aborto, na verdade, ele é uma solução para outro pecado, que é de qual? O da promiscuidade, da prostituição. A Bíblia chama de prostituição qualquer relacionamento que você tenha fora do casamento. Então, ter relações com uma pessoa que não é o seu cônjuge é prostituição, segundo a Bíblia. Se as pessoas elas tivessem relação dentro do matrimônio, qual a necessidade de ter aborto e qual a necessidade de fazerem movimentos enormes para que ele seja legalizado. E aí o que acontece é que esse movimento de sexualidade, da vulgarização do sexo, começou a partir de 1960. Desde então, mulheres foram meio que forçadas a achar isso normal e elas passam isso para os seus filhos também, porque elas pensam assim, eu não sou exemplo para o meu filho, então eu não posso dizer para ele não cometer fornicação. Só que isso, na verdade, é uma desculpa para a negligência delas, porque assim, não é porque eu não fui um exemplo que eu não posso ensinar meu filho o caminho certo. Então, são mulheres que estão distantes da palavra de Deus e aí também não ensinam seus filhos do jeito certo. Então, se a gente seguisse a palavra em que a gente não deve fornicar, a gente não deve ter sexo antes do casamento, não teria necessidade desses movimentos enormes querendo legalizar o aborto. E Deus era totalmente contra o Moloque, que sacrificava crianças. Isso revoltava muito o coração de Deus. Inclusive, talvez era para ter sido abortada e a gente não sabe. Então, a minha vida importa, a sua vida importa. E crianças são seres divinos que devem vir de um matrimônio que é também divino, é feito por Deus. E voltando para a questão da faculdade, eu tive que me posicionar não como Flávia. Tipo, a Flávia ela não tinha necessidade nenhuma, sabe? A Flávia, ela achava uma perca de tempo ter que debater sobre aborto. Mas a Flávia cristã, a Flávia que serve a Cristo, ela defende o que a palavra diz. Então, por amor a Jesus, eu tive que me posicionar. No momento em que a gente precisa defender a palavra de Deus, no momento em que a gente precisa dizer o que Deus diz, o que Deus acha a respeito das coisas, não espere ter outra pessoa para te defender naquele lugar. Independente se você é homem ou mulher, você vai precisar se posicionar. E foi o que eu tive que fazer. Então, esse é um alerta para você cristão. Esteja pronto, a palavra fala. Eu não fiz também porque, eu gosto de debater. Não. A palavra fala que estejam prontos para falar da fé de vocês. Fala também aquele que se envergonha de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Na minha concepção, nenhum cristão
ele foi chamado para ficar quietinho, ele foi chamado para ficar de cara bonitinho para todo mundo. A gente precisa defender o que a palavra diz, porque se não for a gente que vai falar, a gente não sabe quem vai um dia poder evangelizar aquela pessoa. E às vezes a única forma que aquela pessoa pôde ser evangelizada foi ouvindo sobre aborto através de você, citando o que a palavra de Deus ensina.